Bom dia, meus amores. Mais um dia, né? Aqui juntos através do vídeo. Hoje é dia de videochamada também. A tia vai fazer videochamada com vocês às 14 horas, tá bom? Então, quem não puder participar, tudo bem, não tem problema, a tia não vai colocar falta, tá bom? Só para nós matarmos a saudade, falarmos um pouquinho sobre o que a gente está estudando, né? Porque está chegando as provas novamente. Então, vou apresentar o assunto de geografia para vocês, tá? O primeiro assunto, veículos terrestres poluem o ar. Nós estudamos sobre os meios de transportes, né? Aprendemos que eles são terrestres, aquáticos e aéreos, né? Os terrestres andam pelo chão, né? Ou sobre trilhos, como o trem, né? O metrô. Os aquáticos a gente usa na água, né? As lanchas, os navios submarinos, né? E os aéreos são os que voam com a ajuda de motores, né? Aviões, helicópteros, jatinhos, certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os veículos terrestres, né? E alguns problemas que, devido à grande quantidade de veículos terrestres que nós temos transitando, andando pelas ruas, né? Eles provocam um problema com o nosso ar, o ar que nós respiramos, né? Essa imagem aí já diz tudo, esses carros soltando essa fumaça, né? Imagine uma cidade cheia de carros e a fumaça saindo de cada carburador. Carburador é aquele cano, escapamento que fica bem embaixo no carro, um cano, né? Um ferro que fica bem na pontinha. Imagine o tanto de fumaça se tiver muito carro naquele local. Se a pessoa estiver ali por perto, ela no mínimo vai tossir, né? Fora se sentir muito mal. Então, nós vamos falar sobre esses veículos, né? Que nos ajudam muito a nos transportar muitas coisas, mas também prejudica muito o nosso ar. O grande número, gente, de veículos que circulam nas ruas e avenidas das cidades é que causa a poluição do ar. Nós temos a poluição do ambiente, né? Quando as pessoas jogam lixo nos rios, nas ruas, né? Riscam as coisas, destroem os bancos de praças. E nós temos a poluição do ar também, porque nas cidades tem muitos veículos. Quando a gente fala veículo, é o carro, é a moto, é a bicicleta. Desculpem, é o ônibus, a bicicleta não, né? É um veículo também, só que nesse caso aqui, de ter escapamento, é o carro, né? É a moto, é o ônibus, certo? Então, claro que a bicicleta é um veículo, veicular, né? Transitar, se movimentar. Então, como no caso dos carros, das motos, dos ônibus, eles liberam uma fumaça dos escapamentos, que a queima do combustível faz isso. E isso influencia muito na contaminação, na poluição do ar, infelizmente, né? E talvez não, se as pessoas usassem em lugares perto, por exemplo, se tornassem pedestres, né? Que hoje a gente viu também, quem já assistiu o vídeo sobre o trânsito, quem ainda vai assistir, que o pedestre é quem anda a pé, né? Então, se a gente andasse um pouquinho mais a pé para chegar em lugares que fossem perto, ajudaria muito a diminuição de carros, de motos, de ônibus, né? Claro que tem lugares que são longes e a gente não pode ir a pé, mas existem uns que são perto, que não precisa a gente pegar o carro, né? Não precisa pegar a moto, tá? O ônibus sempre são para lugares mais distantes, no caso. A fumaça que sai do escapamento dos veículos contém substâncias que poluem o ar, elas são nocivas, elas prejudicam o ar que respiramos, né? Nocivas quer dizer que são perigosas, que são tóxicas,
né? Tóxicas no sentido de irritar nossa garganta, né? Irritar nossos olhos, como a gente vai ver, e de todos os seres vivos, né? Que estiverem ali por perto. Então, a cidade, às vezes a gente não vê essa grande quantidade de fumaça, mas é em locais que tem muitos carros. Mas mesmo a gente não vendo, às vezes, essa fumaça, o ar está poluído, devido à grande quantidade de veículos, né? Por isso que a tia fala, se tiver um lugar mais perto, o correto é não usar uma moto, um carro, né? A gente podendo ir a pé, melhor ir a pé, né? Porque essa fumaça é muito prejudicial para os nossos pulmões, para os nossos olhos, tá? Isso é queima de combustível, aí vira essa fumaça. A grande quantidade de substâncias poluentes, né, que polui o ar, pode causar dificuldade para respirar, tosse, irritação nos olhos, por exemplo. Tem gente que mora em lugares que tem em cidades grandes, que tem muito veículo na rua. E os pedestres, né, que estão andando, às vezes, se sentem sufocados pela quantidade de fumaça, né, às vezes arde os olhos. Porque às vezes, como eu falei, mesmo eles não vendo, mas eles sentem através do olfato, né, do nariz, a quantidade de poluentes que tem no ar, né? Até mesmo em lugares menores, se a gente ficar perto de muitos veículos passando, motos, carros, ônibus, a gente se sente incomodada, não é? Incomodado. A gente começa a tossir por causa da fumaça, ou os olhos ardem, né? Com certeza, ninguém se sente bem estando perto de veículos soltando fumaça, o barulho também, né? A poluição auditiva, que faz barulho, a gente fica com aquele barulho no ouvido, irritando, né? Menos poluição e mais saúde, vá de bicicleta. Você sabia que a bicicleta é um meio de transporte que não polui o ar? Por que ela é um meio de transporte que não polui o ar? Ela tem motor? Não, né? Então, se ela não tem motor, ela não precisa de gasolina ou álcool para funcionar, né? Então, o álcool ele é até mais correto de se usar no carro, né? Carros que usam esse tipo de líquido, né? Para funcionar, porque ele não queima igual o combustível para sair essa fumaça que polui o ar, né? Então, a bicicleta, ela nem motor tem, ela funciona manualmente, né? No caso, a gente usando os pés, né? E tendo equilíbrio em cima dela. Ela não emite, não solta substâncias, fumaças poluentes que prejudicam a qualidade do ar que respiramos. Então, às vezes, quando não dá para ir a pé, e se você vai com um adulto, você pode ir de bicicleta, né? Na nossa cidade, a gente já tem equipes, né? Grupos de pessoas que usam bastante a bicicleta para se exercitar, para ir trabalhar, né? Muita gente já faz uso da bicicleta e se sente até melhor, porque vai vendo a paisagem, vai fazendo exercício, como eu vou já falar no outro slide, no próximo assunto. E também é um meio de transporte que não é pesado, que não é fácil de estacionar, é diferente do carro, da moto, do ônibus, né? E para locais perto, até um pouco mais longe, de bicicleta ajuda muito. Evita você estar queimando combustível, né? E poluindo o ar. Em São Luís, em grandes cidades, já tem bastante gente que vai para o trabalho de bicicleta, né? Ou vai se exercitar mesmo. Mas para o trabalho tem muita gente que já usa também. O uso da bicicleta também beneficia a saúde, pois é uma atividade que exercita o corpo, né? Você movimenta as pernas, você se movimenta todo, então é um exercício para o seu corpo. Você vai ficar com disposição, porque você vai gastar energia, né? E olha aí aqui nessa foto, a tia colocou até crianças. Nos grupos aqui de ciclistas de Chapadinha também já tem crianças que fazem. Ajuda a manter o peso, o ideal para a nossa saúde, ficar bem, né? Ajuda muitas coisas na nossa saúde. A nossa mente relaxa, porque a gente vai
pedalando a gente vai vendo as paisagens, né? Vai vendo o que está acontecendo, então ajuda muito a nossa mente, tá? Aqui eu coloquei 2 pessoas indo ou voltando do trabalho. É real isso, as pessoas usam bicicletas em grandes lugares para ir para o trabalho. Se for lugares perto, dá para ir, né? Melhor do que pegar o carro é grande, para estacionar é complicado, né? Só que ao usar uma bicicleta, a gente tem que ter atenção em algumas coisas. Nós precisamos de equipamentos de segurança. Quais, tia? Capacete, buzina. À noite, nós devemos usar luzes de alerta, tá? Nós devemos usar luzes de alerta, como essa aqui, ó. Na bicicleta tem que ter, piscando para os carros, para os ônibus verem, os motoristas veem que tem gente à frente andando de bicicleta, né? E também, ó, o colete, roupas que tenham essas tiras aqui, ó, que refletem a luz, para poder ver a pessoa de longe no escuro, tá? Durante o dia, não, mas à noite, devido a alguns lugares, independente se não tiver muita luz, a gente tem que usar esses alertas aqui, tá? O ciclista também tem que tomar muito cuidado, porque a bicicleta é um meio de transporte muito vulnerável, frágil. Então, uma queda de bicicleta, sendo ocasionada por uma moto, por um carro, é muito perigoso. Então, a gente tem que andar de bicicleta, durante o dia usar um capacete, né? Usar luvas, cotoveleiras, se tiver. E para fazer exercício à noite, principalmente, ter os equipamentos certinhos de alerta, ter a roupa, né? Para chamar a atenção de outras pessoas que possam vir atrás, para enxergar a pessoa na bicicleta. Entendido? Então, meus amores, um dos nossos assuntos de geografia é sobre isso, sobre a poluição do ar, que está em grande nível, está exagerado, porque tem muitos veículos, né? Que bom que as pessoas conseguiram comprar veículos para transitar para lugares longes, ir para lugares longes, mas infelizmente nosso ar está ficando muito prejudicial para a nossa saúde. Então, quando a gente puder ir a pé em lugares perto, é bom a gente ir, tá? Ajuda muito o meio ambiente, ajuda muito, muito a nossa saúde mental, da nossa mente e do nosso corpo também, tá? E sempre usar os equipamentos adequados, capacete, buzina, à noite usar a lâmpada na bicicleta e usar o colete, para não correr perigos, tá? Então, logo, logo nós estaremos juntos com fé em Deus, tudo isso vai passar, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos, protegidos, com a graça de Deus daqui mais uns dias, com fé em Deus. Um abraço virtual, já que a gente não pode se abraçar, ter contato físico, um abraço bem grande para vocês, fiquem na companhia de Deus e caprichem nas letras e leiam o assunto do livro também. É o mesmo que a tia colocou aqui, mas deem uma lida também nas páginas do livro, tá bom? Um beijão, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia.